A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, olá meus amigos, este é o canal Vivendo a Palavra, eu sou o evangelista Marcos Santos e hoje nós estamos aqui para iniciar mais um trimestre de Escola Bíblica Dominical, mais um trimestre estudando aqui com a editora Betel Dominical, a revista Adultos. Este trimestre, acabamos o trimestre passado que estudamos ali o livro de Salmos, né? E este trimestre nós estamos com a revista aqui, preparada pela editora Betel, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústia. Amém? Esta revista aqui, né? Deixa bem fácil para os irmãos ver aqui, essa revista aqui. Nós vamos então estar iniciando esse estudo com os irmãos, para a glória do Senhor Jesus. E esta é a primeira lição, né? Prosperando em meio à crise. Eu quero já pedir para você aí deixar o teu like, deixa um joinha, curte, comenta, compartilha, nos ajude a evangelizar, nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus. Este canal tem um único propósito, a única finalidade de alcançar almas, ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar, né? Vem comigo. Vamos junto. Vamos evangelizar. Então, querido, primeira lição do terceiro trimestre de 2020, tema da lição, prosperando em meio às crises. Texto áureo diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, verso de número 2. Os objetivos da lição. O primeiro objetivo desta lição é destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. O segundo objetivo, apresentar a importância da obediência do cristão. E o terceiro objetivo, amados, mostrar que na hora da crise Deus sempre nos ampara. Amém? Vamos estudar, vamos ver aqui o texto de referência. O texto de referência que está no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versos 1 ao 6, que diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Este então é o nosso texto de referência. Louvado é o nome do Senhor. E eu quero ler com os amados irmãos aqui, que está na revista, a introdução da nossa lição, que diz assim: esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaque prosperou. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre
ele. Tópico de número 1. A pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus. Queridos, Deus promete a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu, pede para Abraão sair da sua terra, da terra da sua parentela, ir para a terra onde o Senhor havia de lhe mostrar, né? E a sua semente daria toda aquela terra, era a promessa do Senhor. E quando Abraão recebe a promessa de Deus que a sua descendência seria muito numerosa, que o Senhor sai da sua tenda, Abraão, conta as estrelas do céu, né? Pode contar? E Abraão, ele confiou no Senhor. E chegou ali a 80 anos, ele estava nessa época com 80 anos mais ou menos, e ele chega a 100 anos, até 100 anos, e Sara com 90, para daí ser cumprida a promessa do Senhor na vida de Abraão, na vida de Sara. Veja, meus queridos, a revista traz uma citação aqui muito importante, ali em Números capítulo 23, verso 19, né, a passagem onde o povo de Deus havia sido liberto do Egito, da escravidão, que passaram ali no Egito, sob a mão de Faraó, e libertos ali pela mão poderosa de Deus, no seu braço estendido, através de Moisés, e foi ganhando espaço. O povo de Deus ia ganhando espaço, ganhando guerras, vencendo batalhas, se estabilizando, até que ele chegou em determinado local que ali reinava Balaque, e o povo já estava com muito medo. O que se falava do povo de Deus era, olha, vem aí um povo que é forte, um povo que é guerreiro, um povo que não entra em batalha para perder, um povo, que corremanda subia, um povo que o Senhor Deus está na frente deles, eles têm um Deus poderoso, eles têm um Deus forte, e aonde eles chegam, tudo é deles, a terra é deles, eles dominam. Tem que parar este povo. Então vão lá, conversam com Balaão, né? E os irmãos conhecem a história de Balaão, a mula que fala com Balaão. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado irmão, minha irmã. Muitas das vezes, se não está ouvindo por bem, Deus vai usar a mula para falar contigo. Aí passa tudo aquilo, Balaão chega para amaldiçoar o povo, porque seria a única maneira de parar aquele povo, seria através de maldição. Mas quando o profeta abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, as palavras são trocadas em sua boca, as palavras trocam na boca do profeta, e ele só consegue abençoar o povo de Deus. Em Números 23, 19, vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele fará com certeza. A bênção do Senhor está sobre nós, a bênção do Senhor está sobre o seu povo. Então, meu amado e minha amada, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? Essa é uma lógica para Deus. Se Ele prometeu, a palavra dele é certa, não volta atrás, não volta vazia. Deus tem promessa na minha e na tua vida, na minha e na tua família, no meu e no teu ministério, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Abraão esperou no Senhor, mesmo Sara tendo se antecipado, querendo ajudar o Senhor e dando Agar por mulher a seu marido. Agar engravida, gera Ismael, Ismael nasce,
Mesmo assim, a promessa do Senhor era que Abraão teria um filho com Sara, do seu casamento legítimo, e este seria a semente de Abraão, este seria o povo escolhido de Deus. Mesmo Sara tendo a atitude que teve, Deus, ele não precisa de ajuda. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Subtópico 1.1. Deus sempre proverá recursos. Deus sempre proverá recursos. Queridos, Isaac vai conhecer agora Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que provê sempre. O Senhor pede para Abraão um sacrifício, que ele sacrifique o seu filho, o filho da promessa, o seu único filho, que ele suba até certo monte que o Senhor irá mostrar e sacrifique ali Isaac. Abraão, a palavra diz que ele levanta de madrugada, levanta cedo, pega 2 moços, pega seus jumentos, pega o seu menino e caminha em direção de 3 dias de caminhada em direção ao local onde o Senhor havia de mostrar. 3 dias caminhando. Durante esses 3 dias, querido, Isaac já estava morto para Abraão. No seu coração, ele já sentia Isaac morto, mas ele tinha certeza, ele tinha convicção de que algo Deus ia fazer. Ai, Sébia Nabassúvia, coisa linda essa passagem, coisa linda, coisa maravilhosa, querido, porque louvado é o nome do Senhor Jesus, não importa o momento de crise que nós estamos passando, não importa o momento em que nós estamos passando, pode ser o momento mais difícil de nossas vidas, mas uma coisa é certa, Deus é provedor e Ele provê sempre. Ele não esquece a providência em nossas vidas. E ali vai caminhando, e quando chega ali perto do local, Abraão, eu acho interessante que Abraão vai falar para os moços assim, fiquem aqui e aguarde, eu vou com o menino adorar e retornaremos. Ele não diz, eu retorno. Ele tinha certeza que ele ia trazer Isaac com ele no retorno. Ele não disse que ele iria retornar, ele disse que eles iriam retornar. E quando ele vai com Isaac, eu imagino todas as coisas que passam na cabeça dos dois, caminhando os dois, um do lado do outro, pai e filho. O pai com sentimento no seu coração, a dor no seu coração, mas em obediência total a Deus, conhecendo o Deus que ele servia, assim como eu e você conhecemos o nosso Deus. Por isso que nós devemos sempre ser obedientes ao Senhor, porque nós conhecemos o nosso Deus, porque nós sabemos os feitos do Senhor, porque nós sabemos todas as coisas que Ele tem feito em nossa vida, porque nós sabemos que em todo o tempo Ele tem estado com as suas mãos estendidas sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque nós sabemos que em todo esse tempo de crise, em todo esse tempo que nós passamos, o Senhor em momento nenhum nos abandonou. E eles vão caminhando ali, Abraão e Isaac, e quando chega no local, Isaac pergunta, pai, está aqui ó, a lenha, está aqui o cutelo, mas e o sacrifício? E o cordeiro? Nessa hora, Abraão apresenta o seu filho Jeová Jireh, Deus provedor. Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu acho lindo, meus queridos, porque quando Abraão fala isso, eu vejo Abraão já profetizando, porque toda passagem, desde o Levítico, desde quando Deus dá a lei para Moisés, eram sacrificados cordeiros para
pelo pecado do povo, né? Era sacrificado cordeiros ali, mas quando chega na hora certa, Deus provê para si um cordeiro, o cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, para que eu e você tivéssemos direito de sermos feitos filhos de Deus, para que eu e você pudéssemos ser alcançados pela graça do Senhor, graça imerecida, porque nem eu e nem você não merecíamos, mas o Senhor, pelo seu infinito amor, porque em João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele proveu para si um cordeiro que pelo seu sangue, pagou todos os nossos pecados. A cédula que era contra nós foi rasgada ali na cruz do Calvário. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Esse é Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus provedor. Louvado é o nome do Senhor. Subtópico 1.2: Fé em meio à dor. Glórias a Deus. Retornamos, queridos, à caminhada de Isaac e Abraão até o local do sacrifício. Fé em meio à dor. Acreditar em meio à dor. Acreditar em meio à crise. Acreditar em meio à dificuldade. Acreditar em meio à adversidade. Fé é o firme fundamento. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, assim como Abraão teve fé, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à adversidade, mesmo naquele momento que não consigo imaginar um momento pior na vida de um homem do que aquele. O Senhor pediu, e nós, servos do Senhor, temos que ser totalmente obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Eu quero te dizer algo, que muitas das vezes Deus está pedindo e você tem relutado em fazer. Muitas das vezes Deus tem pedido para você fazer algo e você tem relutado em fazer. Mas a Sagrada Escritura, os exemplos que nós temos na Sagrada Escritura dos homens de Deus, dos heróis da fé, é de obediência, obedecer a Deus. E Deus não está pedindo nada tão difícil assim, porque o que Deus pediu para Abraão foi para sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, o filho que ele aguardou. O que Deus tem pedido muitas das vezes para você é uma palavra de conforto, é uma palavra de ânimo. Ei, Rebe, Anabassure mandará ceia. Ai, Jesus da glória, e você tem relutado por picuinha, você tem relutado porque o teu coração é endurecido. Vai amolecer em nome de Jesus. Vai amolecer o coração em nome de Jesus. Ai, vai para o joelho. Choremandarabasure mandarai. É Jeová, Deus de glória. Ai, não é xeremandorrácia. Amor. Ai, quando pergunta para Jesus assim, queridos, qual é o maior mandamento? Mestre, qual é o maior mandamento, Jesus? O maior mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu poder, com todas as tuas forças. E o segundo, Jesus continua e diz, o segundo é semelhante a esse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o mistério do amor? O mistério do amor é que ele liga em 3 pontas. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e eu não amo o meu próximo. Eu estou mentindo. Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo e não amo a mim. Ou eu dizer que eu amo a minha pessoa e não amo o meu próximo. Eu estou mentindo. O amor, ele liga. Você tem que amar a Deus, amar o teu próximo como a você mesmo. Eu amo a Deus e amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Este é o amor. Amém? Este é o mandamento. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Subtópico 1.3: Isaac conheceu o Deus da provisão. Queridos,
A revista diz, está escrito aqui na revista e é real, eu vou mencionar o que está escrito aqui. A resposta de Abraão, neste momento, foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Vamos viajar comigo? Vamos lá para o ato, quando Abraão está chegando no local. Isaac faz aquela pergunta para Abraão. Ele, com toda a dor que ele está sentindo, e ele vai responder para o seu filho: Deus proverá. E quando ele responde, ele não responde com dúvida, ele responde com certeza. Com certeza. Tanta certeza que Abraão usa para responder a pergunta de Isaac, que leva Isaac a conhecer o Deus que provê, o Deus provedor. E quando Isaac conhece, Isaac começa a ter mais intimidade com o Senhor, porque o mistério de você ter intimidade com Deus é o conhecimento com Ele. Agora imagina como nós lemos ali no texto áureo, quando o Senhor aparece para Isaac e diz para ele não descer para o Egito, porque a fome estava assolando aquela região, para ele peregrinar ali em Gerar, que o Senhor iria dar toda aquela terra para ele. Se Abraão responde para o seu filho meio sem certeza, será que Deus vai prover? Será que vai acontecer? Tinha suscitado em Isaac uma fé para crer que mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à fome, ele podia confiar no Senhor e permanecer aonde ele estava. Esse é um exemplo para nós, queridos, porque quando nós falamos com algum irmão que está passando necessidade, está precisando de uma palavra, e nós falamos uma palavra meio que na dúvida, não vai animar ninguém. Sabe, a nossa dúvida gera mais dúvida nos nossos ouvintes. A nossa dúvida vai gerar mais dúvida nos nossos ouvintes. Agora, trazendo para o âmbito familiar, imagina dentro da nossa casa, se com os nossos filhos perguntam e nós respondemos na dúvida, sem certeza e sem convicção do que estamos falando. Qual é o acréscimo que terá na fé da nossa família? Nós, como sacerdotes do lar, qual é o acréscimo que terá na fé da nossa família? É lindo quando Abraão responde com plena convicção, com plena certeza: Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. Não importa a dificuldade, Isaac. Não importa o momento que você esteja passando, filho. Não importa a tempestade que você está vivendo, filha. Não importa o momento de crise financeira que você está vivendo, filha. O importante é que Deus proverá. O importante é você saber e ter convicção que Deus proverá. Que Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Confiança extrema no Senhor. É disso que nós precisamos. Confiança extrema no Senhor. Tópico de número 2. A crise chega para Isaac. Queridos, Abraão morre, Sara morre, Abraão morre, Isaac casa com Rebeca. E Isaac, ele vai ter 2 filhos e nós conhecemos a história, Esaú e Jacó.
E agora sobrevém sobre a terra uma grande fome, uma adversidade tremenda. Como pai, neste momento, Isaac pega os seus filhos, a sua esposa e vamos descer para o Egito. Vamos procurar comida. Neste momento, como pai, momento difícil que Isaac estava enfrentando, momento de crise, momento de falta de alimento. E o Senhor aparece para ele e diz para ele ficar em Gerar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor aparece para ele e diz para ele ficar. E ele confia no Senhor. Mas o que ocasionou essa confiança de Isaac foi o exemplo do seu pai, Abraão. Foi o exemplo do seu pai, Abraão. O exemplo de Abraão ocasiona em Isaac, provoca em Isaac plena confiança no Senhor. O Senhor falou que vai prover, Ele vai prover. Ele é um Deus provedor. Vamos estudar o tópico de número 2. Subtópico 2.1. Deus te faz prosperar em meio às crises. Queridos, a nossa vida neste mundo, enquanto estamos aqui peregrinando neste mundo, porque essa não é a nossa casa, esse não é o nosso lugar, nós estamos caminhando aqui, mas logo mais voltaremos para o nosso lar, para a nossa casa, e nos juntaremos com aqueles que já partiram no Senhor, que já descansam no Senhor. E todos nós temos que ter convicção disso. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, a nossa vida vai ter altos e vai ter baixos. Vai ter momentos de fartura, momentos de abundância e vai ter momentos de escassez. Vai ter momentos de dificuldade. Isso passou Isaac quando estava ali. E isso passou Isaac quando começou a fome naquela terra. Mas é nesses momentos que nós temos que ter convicção que Deus sempre vai abrir uma porta. Mesmo no meio da crise, Deus vai abrir uma porta, porque Ele é especialista em abrir porta. E eu gosto de falar que Deus é especialista em abrir porta onde não tem porta, onde você não está vendo mais nada, não está vendo mais solução nenhuma. Deus é especialista em abrir porta. E porta que Ele abre, ninguém fecha. Porém, porta que Ele fecha, ninguém abre. Ninguém abre. Mesmo no meio daquela crise, Deus fala assim, olha, eu vou te abençoar muito. Mesmo no meio daquela crise. É crer que no meio da crise, no meio da dificuldade, Deus vai criar uma porta, vai abrir uma porta. E essa porta vai ser porta de prosperidade para a tua vida. Vai ser porta de prosperidade, mesmo no meio da crise. Subtópico 2.2. Tomando decisões em meio às crises. Quando Isaac estava ali indo para o Egito e o Senhor aparece para ele e diz para ele, não, Isaac, olha, fica aqui em Gerar, peregrina aqui, que a ti e a tua descendência eu darei toda esta terra. A mesma promessa que fiz para o teu pai Abraão, ela continua valendo para ti. A tua semente será grandissimamente abençoada. Agora, Isaac tinha que tomar decisão.
Isaac tinha que tomar decisão. Ele podia continuar o seu caminho para o Egito, peregrinar no Egito, viver no Egito, ou ele podia obedecer a Deus. Ou ele podia ficar aonde Deus mandou ele ficar. Qual que era o mais fácil? Eu imagino que no Egito tinha comida, no Egito tinha prosperidade, tinha fartura, e ele podia descer para lá e ficar muito bem. Mas a ordem do Senhor foi ficar em Gerar. E ele fica em Gerar. Ele escolhe obedecer ao Senhor. É escolha de cada um de nós. Mesmo em meio de crise, mesmo em meio de situações difíceis, de crises que passamos, de momentos de escassez que passamos durante essa vida, a decisão vai ser nossa. E no meio da crise, o problema mais difícil é a gente decidir. Mas sabe qual é o melhor caminho? A gente perguntar para o Senhor qual é o melhor caminho. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom. A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, em meio à crise, o melhor caminho é orar a Deus, pedir direção ao Espírito Santo, para que nós tomemos a decisão correta. A decisão correta, porque no meio da crise a gente vai ter que tomar decisão. Vai ter que tomar decisão. E à luz do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos ilumina para a tomada dessas decisões em meio às crises, pode ter certeza que vai ser vitória. Vai ser vitória. Porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Subtópico 2.3, avaliação do cenário. Queridos, o cenário que Isaac estava vivendo era um cenário difícil. Fome, pobreza, doença, morte. Eu imagino que o cenário que ele estava vivendo se parecia muito com o que nós estamos vivendo hoje. Ainda estamos vivendo, ainda estamos em meio a uma crise. Mas, mesmo em meio à crise, o Senhor prosperava Isaac. Mesmo em meio à crise, o Senhor provia na vida de Isaac. Por quê, queridos? Porque mesmo no meio da crise, Isaac estava totalmente obediente a Deus. Então, nós que vivemos à luz da palavra, nós que procuramos caminhar conforme as Escrituras do Senhor, nós que buscamos do Senhor, nós que buscamos caminhar conforme as orientações de Deus, nós temos que estar certos e seguros de que o Senhor vai prover na nossa vida, mesmo em meio às crises. Mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continuará provendo na minha e na tua vida, se continuarmos na presença dEle. Amém? Se continuarmos na presença dEle. Tópico de número 3. Prosperidade em tempo de crise. A Bíblia nos revela, queridos, que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades. Vamos para o subtópico 3.1. A prosperidade em tempo de crise dependerá da sua atitude. Glória a Deus. A prosperidade em tempo de crise depende da nossa atitude. Depende das nossas decisões. Depende se decidimos obedecer a Deus ou sermos rebeldes. Depende se decidimos obedecer àqueles que o Senhor colocou como nossa liderança ou sermos rebeldes.
A prosperidade em meio de crises vai depender da nossa postura, da nossa decisão. Da nossa decisão. E eu creio, amados, que eu e você somos obedientes ao Senhor. E se somos obedientes ao Senhor, somos obedientes em todas as nossas lideranças, porque o Senhor, a palavra diz que nenhuma autoridade é constituída a não ser por Deus. É Ele que constitui toda a autoridade. Ninguém tem autoridade sobre ninguém se Deus não der esta autoridade. E se Deus deu a autoridade, sejamos obedientes. Este é um segredo para prosperar em tempo de crise. Subtópico 3.2. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Veja, querido, as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. E se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir com certeza. Com certeza. É interessante ali na história de Isaac a perseverança que ele tem. Mesmo o Senhor tendo promessa, mesmo ele sabendo e conhecendo, ele persevera. E é este o segredo para com Deus, porque muitas das vezes nós não temos perseverado. Ali Isaac cava aquele poço, Abraão tinha cavado um poço, entulharam o poço, ele vai lá e fala para os seus servos cavar novamente. E os pastores de Gerar chegam lá, não, mas essa água é nossa. E porfiam ali, brigam por aquele poço. E Isaac pega os seus servos e cava outro poço e acontece a mesma coisa. E ele não desiste. Ele não desiste. Até que se cessam de brigarem por causa dos poços. Até que cessam. Ele não desiste, ele persevera. E muitas das vezes o que falta para mim e para você é perseverar um pouco mais. A gente desiste muito fácil. Vivemos uma geração que desiste das coisas muito fácil, desiste dos sonhos muito fácil, desiste dos objetivos muito fácil, desiste da vocação muito fácil, desiste da chamada muito fácil. Por coisas tão pequenas estamos desistindo do que o Senhor colocou na nossa mão. Persevera, continua lutando. Continua cavando poço, continua buscando, continua cavando poço, buscando água viva, a água que jorra para a vida eterna, continua buscando do Senhor. Bem, queridos, estamos caminhando para o final dessa primeira lição do nosso terceiro trimestre. Vamos aqui para o subtópico 3.3. Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Isaac foi assim, no meio da crise que eles estavam passando, no meio daquelas dificuldades todas, ainda assim Deus prosperava, Deus abençoava e todos tiveram que reconhecer que Deus era com ele. Assim será na minha e na tua vida. Para que isso aconteça, nós precisamos ser íntimos do Senhor, buscar mais a Deus, cultivar um relacionamento com Ele, buscar mais do Senhor. E o próprio Senhor fará com que os outros vejam Deus na sua vida. As outras pessoas de fora vão olhar e ver Deus em você porque você tem um relacionamento com o Senhor. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é conosco. Amém? Para a glória do Senhor Jesus. Não importa aonde estivermos. Não importa onde estivermos. Se nós estivermos na presença do Senhor,
todos verão Deus em nós. Todos verão. Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus. Conclusão da nossa primeira lição aqui do terceiro trimestre da nossa escola bíblica. Conclusão. A nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. Para alcançarmos a bênção de Deus é necessário tomarmos a atitude de cavar poços e desobstruir os entulhos para usufruir das promessas do Senhor. Glórias a Deus. Próxima lição, meus amados. As adversidades geram oportunidades. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe tua família, Deus abençoe a tua congregação. Fica na paz do Senhor. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe a todos.